Salmo 44, versículo 4. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Vamos ler juntos? Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Esse salmo é um apelo que o salmista está fazendo aqui a Deus, para que Deus o ajude, para que Deus o auxilie, para que Deus seja com ele e conceda vitória numa batalha gigantesca que Israel estava enfrentando. Será que você tem enfrentado alguma batalha? Você tem enfrentado alguma luta? Será que essa luta que você tem passado é uma luta gigantesca, como esse povo estava enfrentando aqui? Qual é o tamanho da sua luta? Qual é o tamanho da sua batalha? Cada pessoa enfrenta a maior luta da sua vida. A luta que você enfrenta é uma grande luta. A luta que eu enfrento é uma grande luta. Quando eu estou diante da minha luta, eu entendo que ela é maior do que a luta de todo mundo. Todos nós temos o nosso gigante. Qual é o tamanho do seu? Qual é o tamanho do seu problema, da sua dificuldade, da sua batalha? Mas independente do tamanho, da grandeza desta luta, se você quiser receber o auxílio de Deus, se você precisa que Deus intervenha, se você precisa que Deus realmente o ajude a vencer essa situação que você está enfrentando na sua vida, a superar a dificuldade desses últimos tempos, você precisa olhar para esse versículo 4. E você precisa ter esse versículo 4 no seu coração. E você precisa fazer das palavras dos salmistas as suas palavras. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Então veja que nós temos alguns pontos aqui, mas o primeiro ponto, ele diz que Deus é rei. Deus é rei. Isso me faz lembrar Salmo 115, versículo 2, quando a pergunta que se faz para o salmista ali é: onde está o teu Deus? E a resposta que o salmista dá é: meu Deus está no céu, e tudo ele faz conforme lhe agrada. Ou seja, o nosso Deus é soberano. O nosso Deus é aquele que está no céu e Ele está regendo a história, Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem as rédeas de tudo nas suas mãos, soberanamente. O nosso Deus reina, e não reina sobre uma situação apenas, não. Ele reina sobre tudo, Ele reina sobre todos. Se existe um conceito que está presente no livro de Salmos, é o conceito de que Deus é rei. Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que domina soberanamente, Ele é aquele que reina sobre as nações, sobre todos os povos. Ele reina sobre a igreja, Ele reina sobre a sua vida, Ele reina sobre a nossa família, Ele reina sobre a vida de cada cristão, soberanamente, poderosamente. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse versículo, Salmo 44, versículo 4, a primeira lição é que Deus é rei. Mas a segunda lição é que o salmista faz deste rei, que é Deus, o seu rei. Não basta apenas você ter o conceito de que Deus é rei. Ele precisa reinar na sua vida. Por isso que o salmista diz: Rei meu e Deus meu. Ele não é apenas rei, mas Ele é o seu rei. Ele diz: Tu és o meu rei.
Não basta você apenas ter o conceito da soberania de Deus. Você precisa se submeter à soberania de Deus. Não basta apenas você ter a compreensão do reino de Deus. Você tem que se submeter ao reino dele. Você precisa ser súdito desse reino. É orar aquilo que Jesus mesmo nos ensinou. Senhor, venha a nós o teu reino. Ou seja, Senhor Jesus, domina sobre tudo na minha vida. Quando você diz, venha a mim o teu reino, você está dizendo isso, vem Senhor, e domina sobre tudo que eu sou, sobre tudo que eu tenho. De tal forma que eu não tenho mais controle de nada por mim mesmo, mas agora é o Senhor quem me controla. Seja o Senhor o Deus da minha vida, seja o Senhor o meu rei, o meu Senhor. Isso significa venha o teu reino. Então, ele declara que Deus é rei. E depois, ele declara que o Senhor não apenas é rei, mas ele é o meu rei. Tu és o meu rei. Interessante que o rei oferecia pelo menos 3 coisas importantes, 3 benefícios importantes aos seus súditos. Em primeiro lugar, o rei oferecia proteção. Súdito do rei era protegido. O rei oferecia essa proteção, essa defesa. Segunda coisa, segundo benefício que o rei oferecia aos seus súditos, era orientação. Como que o rei orientava os súditos? Através de leis, através de normas, dando direção aos seus súditos. Em terceiro lugar, o rei provia alimento. O rei oferecia provisão, sustento, moradia, roupa. Então, entenda você que no conceito bíblico, quando você diz que Deus é o seu rei, você está dizendo que ele pode suprir você. Veja bem, no conceito bíblico, o rei era aquele que supria o súdito. Supria com proteção, com orientação e com provisão. E quando você diz que Deus é o seu rei, você está dizendo que ele é aquele que pode suprir você. Suprir de proteção, suprir de orientação, suprir de provisão. Então, número 1, Deus é rei. Número 2, ele não apenas é rei, mas ele é o meu rei. Mas a terceira lição que esse texto nos ensina, e é maravilhoso demais, diz assim: tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Veja, Deus é o rei, e Deus está no trono, e ele reina soberanamente, e é do trono de Deus que ordens são dadas nos céus, para que essas ordens dadas nos céus se cumpram na terra. Deus ordena nos céus para que coisas aconteçam na terra. E o que ele está pedindo aqui é o seguinte: Senhor, aí do teu trono de glória, aí do teu trono soberano, o Senhor, como o meu rei, ordena a nossa vitória, Senhor. Ordena a nossa vitória. Então você vai ver com isso que a vitória do povo de Deus contra os seus inimigos não é uma vitória pela força humana. A vitória de você que está ouvindo essa mensagem agora, a sua vitória, você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, nós que somos povo de Deus, a nossa vitória não é conquistada pelo braço da nossa carne, pelos nossos esforços, pela nossa força. Ele diz aqui, nós não lemos esse versículo, mas versículo 6, não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Ou seja, a minha confiança não está na minha força, não está na minha capacidade, nas minhas ferramentas,
É Deus quem me salva. É Deus quem me salva. Mas para que Deus possa me salvar aqui na terra, Ele precisa ordenar no céu. Ele ordena nos céus. E coisas maravilhosas acontecem aqui na terra. E quando Deus ordena nos céus, Ele não somente tem poder e autoridade para ordenar, como também Ele tem poder e autoridade para executar. Deus não apenas ordena, como Deus também executa. Deus não apenas dá as ordens, mas Ele também realiza aquilo que foi ordenado. Eu fiz uma pergunta para você no começo, e eu quero fazer a mesma pergunta agora. Qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho da sua luta? Qual é o tamanho do gigante que você tem enfrentado nesses dias? O que será que você precisa pedir para Deus hoje? Qual é a necessidade que você precisa que Deus haja, que Deus intervenha na sua vida hoje? Você pode pedir para Deus para livrar você de alguma coisa. Você pode orar e pedir a Deus para ordenar livramento, para ordenar cura, para ordenar restauração da sua vida. Você pode pedir para Deus para ordenar libertação, para ordenar salvação para você, para a sua vida. Você pode pedir para que Deus ordene uma provisão. Eu quero que você entenda isso. O que você precisar, seja qual for a sua maior necessidade no dia de hoje, se Deus é o seu Deus, se Deus é o seu Rei, Ele vai ordenar a vitória na sua vida. Eu quero chamar a sua atenção porque ele diz assim: tu és o meu rei, mas ordena a vitória de Jacó. Interessante isso. O que significa Jacó? O que representa Jacó para ele dizer, ordena a vitória de Jacó? Jacó representa o lado imperfeito. Jacó representa o lado fraco, o lado frágil. Significa aquilo que eu já disse, que nós não podemos obter vitória significativa com as nossas próprias forças, porque nós somos frágeis demais. Nós não conseguimos vitória relevante com a nossa própria capacidade, porque nós somos frágeis. Jacó representa isso, o lado imperfeito, o lado fraco, o lado frágil. É necessário que Deus ordene a vitória. Então, eu peço que você coloque em oração, nesse momento, aquilo que você precisa. O que eu tenho para dizer a você hoje é apenas isso. Eu não estou aqui hoje para trazer uma mensagem longa, mas uma mensagem objetiva e bem precisa, relativamente curta, mas espero que seja tão profunda. Coloque a sua causa em oração diante de Deus, não se desespere. O desespero vem quando a gente confia muito na nossa capacidade ou na capacidade de alguém. Ou nós nos frustramos porque nós não conseguimos, ou nós nos frustramos porque a pessoa não atendeu às nossas expectativas. Então aquele que confia em si mesmo, aquele que confia no homem, se frustra facilmente, frequentemente, certamente. Mas a sua confiança tem que estar em Deus, porque quando você confia nele, você não se desespera. Pelo contrário, você espera. E se Ele é o seu Rei, se Ele é o seu Deus, Ele vai trabalhar para que a vitória aconteça na sua vida. Coloque a sua causa diante dEle. Coloque o seu problema diante de Deus, a sua luta diante dEle. Faça uma oração
Mas faça uma oração diferente hoje. Faz uma oração em cima dessa promessa, porque o que lemos é uma promessa. Faça uma oração em cima desta promessa. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a minha vitória. Tu és o meu rei, ó Deus. Vamos juntos? Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a minha vitória. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus livre você de todo perigo, de todo problema grave. Porque os problemas menores fazem parte da vida. Deus pode livrar você de tudo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Que Deus guarde você, que Deus proteja você e a sua casa. Que seu coração esteja nele. Que ele, de fato, seja não apenas rei, porque ele é, mas que ele seja o rei da sua vida. E que você esteja sujeito a esse reino, para que você receba dele a proteção que você precisa, como um súdito recebe a proteção do rei. Para que você receba ele a orientação que você precisa, como os súditos recebem a orientação, as leis, a direção do seu rei, para que você receba a provisão que você precisa, como o súdito recebe a provisão diariamente do seu rei. Que esta palavra, meu desejo é que ela tenha encontrado lugar no seu coração e que você possa desfrutar desta bênção especial de Deus para você no dia de hoje. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai bendito, graças te damos pela tua palavra. Que coisa tão preciosa, Senhor, nós ouvimos no dia de hoje. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que ordena a vitória para o seu povo, Pai. Ó Deus, obrigado, obrigado porque o Senhor mesmo fez de nós súditos do Teu reino, nos chamou para si, nos atraiu com cordas de amor, nos trouxe para debaixo das suas asas e ali nós estamos protegidos, Pai. Tira todo medo, tira toda insegurança, toda incerteza, toda dúvida do coração desse teu filho, dessa tua filha, todo medo ou ansiedade com relação ao futuro, como será o amanhã. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, tem misericórdia do teu filho, da tua filha que sofre, acumulando preocupações, quando na verdade, Pai, todas elas deveriam estar em tuas mãos. Ajuda-nos nesse exercício de deixar no teu altar todos os dias, a cada momento, as nossas preocupações, Pai, porque tantas vezes elas são inevitáveis, mas, ó Deus, a nossa oração é que ela não nos tome, a nossa oração é que essas preocupações não nos dominem, que não sejamos escravos dessas preocupações, dessas ansiedades. Ó Pai, liberta-nos. Precisamos que o Senhor faça essa obra em nós, de libertação, de transformação, de cura. Faz o milagre na nossa mente, no nosso coração, Pai. Cura também os nossos olhos, desembaça a nossa visão, porque muitas vezes nós conseguimos enxergar apenas as dificuldades, os problemas, as lutas. Pai, faz-nos enxergar um pouco mais além, porque lá adiante tem a sua vitória, que está aguardando aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que em Ti confiam. Ajuda o Teu filho e a Tua filha, Pai. Fortalece cada irmão, cada irmã, a perseverar na fé. Obrigado, Pai. O justo não viverá por resultados circunstanciais. O justo viverá pela fé. Muitas vezes nossos olhos não verão, mas os nossos corações crerão. E porque nós cremos, nós veremos a Tua glória
se manifestar em nós. Abençoa-nos, ó Pai, porque em Ti nós esperamos. Tu és o nosso Rei, ó Deus. Ordena a Tua vitória para o Teu povo. É o que te pedimos em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Deus abençoe.